Bom, então essa aula aqui começa efetivamente a ver os assuntos mais relacionados a modelos de Deep Learning. E a gente vai começar pelos modelos mais clássicos aí que deram origem ao tema, né? E são a fundamentação para a gente entender tudo que vem na sequência. São as redes profundas aí, completamente conectadas. Seria uma tradução talvez mais simplificada aí esse tema chamado Deep Feed Forward Networks. Então, na aula de hoje nesse vídeo eu vou tentar explicar qual que é a origem, né, desses modelos, a evolução um pouco histórica, assim, mas bem simplificada, como que a gente monta essas arquiteturas, né, quais são os elementos básicos que compõem essas arquiteturas, e num segundo momento eu vou explicar como que a gente efetua o treinamento, então, dessas arquiteturas. Provavelmente eu vou dividir em dois vídeos, um vídeo mais geral, assim, explicando a arquitetura, os componentes-chave, assim, né, que vai ser esse primeiro vídeo, e um segundo vídeo falando só sobre o treinamento, que é o backpropagation, que aí necessita um pouco mais de detalhe para compreender alguns aspectos de implementação. Bom, então, primeiro eu vou explicar, tentar dar uma visão geral aqui, por que que se usa o termo, então, Deep Feed Forward Networks, né, o que que tem nessa... caracteriza essa nomenclatura, né? Separando ela por partes aqui. Então, começando com a parte do feed forward. Então, por que que ela é feed forward? Qual que é a característica que fundamenta ela ser feed forward? Então, a informação nesse tipo de modelo, ela trafega, né, da entrada, né? Então, a gente vai ter uma entrada, que são as features, né, que a gente vem usando já lá nos modelos de machine learning clássico, né? Então, a gente tem as features, que são a entrada e input dessas networks, né? E essa informação trafega aqui por uma série de camadas intermediárias, onde ela é processada. Eu vou explicar como que ela é processada. E essa informação chega até uma saída dessas redes, que se for, por exemplo, um problema de classificação, um exemplo mais clássico aqui, né? Essa saída vai dizer, então, qual que é a classe correspondente àquelas features que foram colocadas nas entradas. Então, essa aqui é mais ou menos a característica que fundamento por que ela é feed forward, né? Forward no sentido que a informação trafega da entrada para a saída. São redes porque a gente vai ter camadas de conexões, que são basicamente funções, que vão processar essas entradas. Então, se eu tenho, por exemplo, na entrada, na input lá, um conjunto de features, um vetor de features, isso vai ser processado por uma camada da rede, é um conjunto de funções. A saída desse conjunto de funções vai ser processada por um outro conjunto de funções, e por sua vez vai ser processado por um outro conjunto de funções. Isso pode ter uma profundidade, uma quantidade grande aqui de conexões, né? Esse número de camadas aqui, na verdade, é um parâmetro que a gente tem que definir a priori. E depois de processadas em todas as camadas, então a gente pode definir a saída, né, da rede, a função dessas várias funções em cascata aqui que são aplicadas na entrada. Então isso também caracteriza o porquê dela ser uma network, né? Ela é deep, né? Porque isso tem relação com a profundidade do modelo, né? Então, ela é Deep Feed Forward Network porque existe então uma profundidade aqui intrínseca desse modelo. Então, o número de funções que eu posso concatenar aqui vai definir a profundidade. Hoje a gente vai ver que essas camadas elas têm funções diferentes, dependendo do tipo de arquitetura que a gente escolher. E aí cada camada, ao longo da profundidade, vai ter uma interpretação diferente. E o termo deep, né, que caracteriza inclusive o nome dessa disciplina de Deep Learning, vem principalmente dessa característica de profundidade. Então a gente vai ter modelos muito profundos aqui, ou seja,
com várias camadas aqui de conectividade, que vão caracterizar aí os diferentes modelos de learning que a gente vai estudar na disciplina. Tá? E ela tem essa característica de neural, né? Às vezes a gente usa o termo Deep Feed Forward Neural Networks, né? Às vezes isso aparece no título também ali, né? Porque tem uma certa inspiração na neurociência, funcionamento, vamos chamar assim, bastante raso da interpretação, de uma interpretação bastante rasa que a gente tem do cérebro, né? Essa relação ela tem uma conexão que talvez possa ser resumida nessa frase final aqui, porque as unidades básicas que formam essas redes, né, são os chamados neurônios, e esse neurônio, por sua vez, tem essa relação, né, com o neurônio do cérebro, o cérebro humano, né? No sentido que ele recebe informação de uma entrada, processa essa entrada e joga para várias outras unidades de neurônios aquele valor que ele recebeu, né? Então, o neurônio biológico ele tem uma série de conexões com outros neurônios, processa aquela informação e joga aquela informação numa saída. Essa que é a visão, assim, vamos colocar simplificada do neurônio biológico, né? Que digamos, imitada aqui no neurônio artificial, que é a unidade básica que a gente vai usar para construir essas redes. Eu não vou falar muito dessa inspiração porque, de fato, essa compreensão aqui ela é meio rasa, né? Talvez não seja fiel ao que de fato ocorre no cérebro, mas em todo caso, como existe essa relação, vale essa menção aqui. Bom, e eu vou começar então. Uma última coisa. Ela é altamente não linear, intrinsecamente não linear. Os modelos, na verdade, a gente vai ver que os modelos do neurônio, né, o neurônio artificial ali, ele vai ser um modelo linear do tipo WTX aqui, que a gente já viu, P ou W0, né? Já falou bastante aí nos modelos de machine learning. Então, a saída vai ser processada praticamente dessa maneira linear, mas em cima desse modelo linear aqui a gente vai colocar uma função não linear, sigma ou um phi aqui, né? Que vão então fornecer uma não linearidade a esse modelo. Então, o modelo do neurônio ele tem uma parcela linear, que é a parcela, né, bem significativa aqui da construção dele, mas uma não linearidade aplicada em cima desse cara aqui. Faz esse phi de x θ aqui, onde pode ter um parâmetro nessa função não linear, multiplicado pelo conjunto de pesos aqui, que eu já vou definir esse W melhor para vocês na sequência. Então, cada modelo, cada porção individual dessa rede ela é não linear, e quando eu combino esses vários modelos não lineares individuais aqui, então eu tenho um modelo geral também que é intrinsecamente não linear. Tá? Então, eu vou começar explicando um pouco melhor o modelo do neurônio, que é a parte, talvez chave aí para a gente entender o que vem na sequência. Tá? Então, como que é o neurônio? Então, o neurônio ele vai efetuar duas operações aqui, de forma bem simplificada, tá? Mais rápida. Tá? Então, ele vai ter uma operação não linear, que é o que vai estar na saída aqui, vai ter uma operação linear, que é o que processa as entradas no formato WTX mais B. Numa notação mais gráfica, então, o que é o WTX mais B? Eu vou pegar cada valor das entradas, vamos pensar que podem ser as features aqui, que formam a entrada, né? X1 até Xm. Cada um desses X1 até Xm ele vai ser processado por um W. Esse W aqui, como é um produto interno, WTX, né? Então, estou multiplicando ponto a ponto aqui, X1 com W1, X2 com W2, até o Xm com WM. Então, faço esse produto interno, né? Então, multiplicar as entradas pelos pesos e somo com um bias. Então, eu tenho aqui um bias que entra somando na multiplicação desse produto interno. Então, o que eu tenho aqui basicamente é um modelo linear. Né? Então, se eu tenho WTX mais B, ou o somatório de I1 até M, WIXI mais B, o que eu tenho, no fim das contas, é uma superfície de separação linear. Então, o neurônio, por si só, nesse formato que a gente está observando aqui, ele é um separador linear. Exatamente igual àquele que a gente já viu nos modelos de machine learning,
Na verdade, ele é inspirado aqui no modelo básico de Machine Learning que a gente comentou, né? Mas é o modelo do Perceptron. Ele vem dessa definição. Né? E em cima desse modelo linear aqui, em geral, a gente usa uma função chamada função de ativação, depois eu vou falar mais sobre esse termo aí, que é aplicado em cima desse resultado desse modelo linear, com o objetivo de fornecer um resultado binário de classificação mesmo. Né? Então, vai ser mais um, por exemplo, se ele pertence a uma classe, ou zero, se ele pertence a outra. Então, ele é uma função, vou colocar aqui a versão mais básica dessa função, que seria uma espécie de um saturador. Então, se o resultado da operação WTX for positivo, ele recebe mais um. Se o resultado mais W0, né? Se o resultado do WTX mais W0 for negativo, então ele recebe 0. Justamente para já impor essa característica de classificação nesse modelo. Depois a gente vai mudar isso aqui, né? Então não vai ser exatamente essa função, mas vai ter essa mesma característica e não necessariamente precisa ser para classificação. Isso aqui é mais quando você usa isso no contexto de uma rede de neurônios, funciona mais como um saturador para a gente não ter valores muito altos ou muito baixos aqui sendo processados ao longo da rede. Mas a inspiração inicial vem da classificação mesmo, como eu estou mostrando nessa imagem na direita aqui. Bom, um problema clássico, né, desse tipo de modelo do Perceptron, se a gente usar só um neurônio para realizar a classificação, é pelo fato dele ser linear, né? A gente não consegue resolver problemas não lineares simples, como, por exemplo, o ou exclusivo. Vamos supor que a gente quer usar esse modelo Perceptron para resolver um problema do Shor, ou seja, quero separar a resposta quando é 1, 1 e 0, 0, já que essa resposta tem o mesmo valor, né? Então, 1, 1 e 0, 0, ambas valem 0. E quando for 1, 0 e 0, 1, eu quero ter uma outra resposta que é 1, que é o resultado do ou exclusivo, né? Então, se eu usar um único separador aqui, um único modelo aqui, um único neurônio aqui, né? Perceptron, eu consigo isolar essa saída aqui, mas eu erro essa daqui. Se eu fizer a mesma coisa aqui desse cara da direita, né? Eu consigo acertar esse 0, 0 aqui, mas erro aquele 1, 1 que está lá. Então, a minha solução ideal seria ter duas retas, né? Dois separadores lineares aqui, onde aqui ele vai jogar a saída para 0, aqui ele vai jogar para 0 e todo o resto do espaço ele vai jogar para 1. Então vai acertar todos os casos aqui do ou exclusivo. Então eu precisaria, na verdade, combinar dois modelos lineares. E é aí que começa a entrar então a rede de neurônios, ou seja, se eu adicionar mais do que um neurônio, então eu posso começar a ter respostas desse tipo aqui, né? Então, que são, como eu comentei no início da apresentação, intrinsecamente não lineares. Então, combinação de duas retas aqui já é um modelo não linear. Né? Então, como que a gente pode fazer isso? Uma forma é a gente construir, por exemplo, essa arquitetura simples que eu estou mostrando aqui, ó, em 3 neurônios. Então, um neurônio seria a espécie de um separador linear, outro neurônio seria o outro separador linear, e preciso de um terceiro neurônio para combinar a resposta desses dois aqui para ter a saída. E poder, de fato, empregar aí o separador Shor que a gente está buscando. Então, uma proposta para isso é essa rede que eu estou colocando aqui com os pesos já pré-especificados, que eu estou impondo. Né? Então, eu tenho um peso aqui de mais um, eu tenho um peso aqui de x2 para lá de mais um, todo mundo vale mais um aqui, tenho um bias de mais um e um peso correspondente a menos 1,5, aquele bias, eu posso ter um peso aqui também nos bias, né? Ou eu posso dizer, na verdade, que o bias vale menos 1,5, menos 0,5 aqui, é uma forma de interpretar. Tem uma função não linear de ativação, que pode ser aquela função que eu demonstrei antes ali, né? Que vale mais 1 para valores positivos e vale 0 para valores negativos, tá? E aí tenho pesos também aqui para conectar nesse neurônio de saída, que vai fazer a composição desses dois neurônios. E também tem o seu bias, também tem a sua função de ativação para gerar uma saída. Você pode fazer aqui para se convencer que esse modelo aqui resolve o Shor, é substituir os valores das entradas para os 4 casos aqui. Então você vai colocar 0 e 0, depois você vai colocar 1 e 1, 1 e 0 e 0 e 1, né?
e vai fazer a propagação. Então, por exemplo, se você tiver 0 e 0 aqui, você vai fazer 0 vezes mais 1, vai somar com menos 1,5 e vai passar pela função de ativação. Então, 0 vezes mais 1 dá 0, somado com menos 1,5 vai dar menos 1,5. Então, eu tenho menos 1,5 aqui, mas eu também tenho a informação que propaga daqui, né? Que é 0 vezes mais 1, que é 0, somado com 1,5, então vai ser, de fato, o menos 1,5. Tá? Aí eu tenho que fazer o WTX primeiro, né? Então, primeiro eu preciso multiplicar todas as entradas por todos os Ws e depois somar com o bias, tá? Para ser estritamente correto. Então, seria 0 vezes mais 1, mais 0 vezes mais 1, mais o menos 1,5, que é 1,5. Então, isso aqui tudo vai dar menos 1,5. Quando eu passo pela função de ativação aqui, eu vou ter um valor negativo. O valor negativo ele vai para 0. Então, eu tenho 0 aqui. Efetua essa mesma operação com esse lado de cá, né? Então, eu tenho WTX aqui. Vai ser exatamente o mesmo WTX, né? Porque eu tenho 0, 0, 1 e 1 para todos os pesos, né? Então, aqui eu vou ter 0 vezes 1 mais 0 vezes 1, menos 0,5. Então, o que eu tenho aqui é menos 0,5 na entrada do saturador. Passo pelo saturador, esse cara, por ser negativo, vai ser 0. E aí eu vou ter 0 vezes menos 2, mais 0 vezes 1, que vai dar 0, menos 0,5, então eu tenho menos 0,5. Passo pelo saturador menos 0,5, na saída então eu tenho 0, porque ele é negativo. Então se eu tenho 0 e 0, na saída eu tenho 0. Então faça esse processo para todos os casos aqui para você se convencer que esse modelo resolve, né, o exclusivo, e seria uma forma da gente obter esse modelo não linear um pouquinho mais complexo. Tá? Bom você pausar o vídeo aqui e fazer para você se convencer, para entender bem e já ir se acostumando com o fluxo de propagação de informação aqui numa rede com vários neurônios, nesse caso 3. Esse tipo de modelo, então, que eu estou colocando aqui com 3 neurônios, ele deu origem a um modelo um pouco mais complexo, que é o chamado Multilayer Perceptron. O que é o Multilayer Perceptron? O Multilayer Perceptron consiste numa combinação de vários desses modelos Perceptron, desses modelos de neurônios simples aí que eu acabei de comentar, numa rede de neurônios completamente conectados. O que significa isso? Então, essa arquitetura ela vai ter uma entrada e uma saída. Entrada podem ser as features, como eu comentei anteriormente, né? E a saída pode ser, por exemplo, uma classe. Então, eu posso ter uma saída aqui para 3 classes. Se ela for, por exemplo, 1, 0 e 0, ela pertence à classe 1. Se for 0, 1, 0, pertence à classe 2. Se for 0, 0, 1, pertence à classe 3. Essa é uma forma de codificação aqui de saída que a gente pode utilizar. Mais adiante a gente vai falar mais sobre isso. E aí a gente pode ter várias camadas que a gente chama de camadas escondidas. Posso ter uma primeira camada escondida, posso ter uma segunda camada escondida. E um detalhe importante é que cada neurônio de cada camada, ele é completamente conectado a todos os neurônios da camada anterior. Então, por exemplo, ó, esse neurônio dessa camada escondida aqui, ó, ele é conectado a todos os neurônios da entrada, ou seja, todas as features. Isso também vale para esse neurônio, para esse neurônio, para esse neurônio aqui. Se eu for olhar os neurônios da camada seguinte, então, que é essa camada que está aqui, esse neurônio ele é completamente conectado a todos os neurônios da camada anterior. Todas as informações de todos os neurônios chegam nesse neurônio aqui. Isso vale para todos esses caras aqui dessa segunda camada. Então, ela tem essa característica, né, do fluxo da propagação e da esquerda para a direita, como eu já falei antes, né, e todos os neurônios de uma camada são conectados a todos os neurônios da camada anterior. Então, não existe uma conexão nesse modelo aqui entre os neurônios de uma mesma camada, mas existe sim uma conexão com todos os neurônios da camada anterior. Então, eu vou processando a informação, né, fazendo exatamente o que a gente fez aqui, né, por caso do Shor. Eu vou propagando essa informação da entrada até a saída para gerar uma saída, e aí essa saída nos dizer qual que é, por exemplo, né, a classe de um determinado conjunto de features. Então essa daqui é a arquitetura do Multilayer Perceptron, que vai ser a base para essas nossas primeiras redes neurais que a gente vai trabalhar aqui na disciplina. Então como que a gente treina esse negócio? Ou seja, o problema ainda é como que a gente determina esses pesos, né? Então, se você se convenceu que o Shor aqui funcionou, né?
beleza? Ele funciona, ele efetua de fato a separação, né? Como eu propus aqui para o Shore. Mas como que eu determino esses pesos aqui? Como que eu sei quais são os melhores pesos que eu coloco aqui para que de fato ele resolva o problema de classificação ou de separação que eu estou buscando? Estou deixando aqui mais no contexto de classificação que é mais fácil de entender, tá? Depois a gente generaliza isso daqui. Então, como que eu obtenho esses pesos aqui, né? Como que eu faço para calcular esses caras aqui para ter a resposta que eu quero obter? Então, no fim das contas, é como que eu treino, né? O treinamento é que é o processo de obtenção desses pesos dos vários perceptrons que eu tenho numa camada, nas várias camadas aí de uma rede do tipo multilayer perceptron. Então, o processo de treinamento de uma rede neural desse tipo não é diferente de treinamento de vários outros modelos de machine learning, e ele é intrinsecamente baseado no gradiente, na descida em gradiente. Então, a gente vai ver vários métodos de otimização, várias maneiras de treinar essas redes, né? Algumas mais rápidas, outras, né, talvez mais lentas, cada um com uma determinada característica, mas todos eles têm em comum o fato de ser descida em gradiente, que a gente já falou no começo, aí, nos introdutórios. Tá? Pelo fato de ser descida em gradiente, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir uma função custo que a gente quer otimizar. Qual é a função custo que a gente vai minimizar para usar esse gradiente e efetuar essa otimização, né? Por exemplo, pode ser um erro de classificação. Que tipo de função custo que a gente vai trabalhar aqui para resolver esse problema, tá? É... E além disso, né, a gente então precisa definir a arquitetura. Então, os passos principais que a gente vai trabalhar aqui antes de ver como que funciona o treinamento, efetivamente, como que a gente faz a descida em gradiente, é avaliar um pouco quais são as funções custo que existem, tá? E depois falar um pouco sobre a arquitetura. Arquitetura em termos de quais são os neurônios que você usa nas saídas, quais que são os neurônios que você usa na camada intermediária, e por fim falar então do backpropagation, o treinamento, a descida em gradiente que otimiza esses pesos. Tá? Vou falar um pouquinho sobre as funções custo. Né? Todas as funções custo, modelos de machine learning ou de deep learning aí, que são mais recorrentes na literatura moderna, usam como base ou tem como fundamento aí o maximum likelihood que a gente falou um pouquinho nas aulas anteriores. Tá? Qual que é a ideia? Tá? A ideia é que elas, de uma forma ou outra, elas acabam medindo aqui, né, o valor negativo do log likelihood, ou o que a gente chama de cross entropy aí, entre os dados de treinamento e a distribuição do modelo. Então eu tenho, na verdade, distribuição, digamos assim, associada ao conjunto de treinamento e uma distribuição do modelo. Matematicamente seria mais ou menos isso aqui, ó. Então eu vou otimizar o valor negativo do log likelihood, que é dado pelo valor, a esperança, né, estatística, dos dados XY, ou seja, das features e os labels, se for um problema de classificação, que são gerados a partir de uma distribuição dos dados. Aí vem o log, efetivamente, né, do likelihood, que é a probabilidade do modelo, ou seja, de um dado Y, né, a probabilidade de pertencer a uma classe, por exemplo, dado um vetor de features X. Todas as funções custo mais, as loss functions aqui, né, mais recorrentes aqui nos modelos de Deep Learning, partem dessa mesma premissa. O que muda de uma para outra é qual é o P do model que você vai usar. Então, algumas usam um tipo assumem um tipo de características, outros tipos, né, de característica para esse P-model aqui, e vai resultar, então, num J de θ, ou seja, um J numa função custo que é um pouco diferente. Por exemplo, se eu escolher um P-model aqui, né, que ele seja uma distribuição normal, centrada em y aqui, com uma função f de x dado θ, né, os parâmetros aqui do classificador, por exemplo, WTX mais W0, aí a gente pode especificar, né, com uma matriz de covariância equivalente aqui à identidade, isso aqui vai gerar um J de θ que é proporcional a um erro de classificação, a um erro de estimação, entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu estou estimando. Mais uma constante aqui que para a gente não interessa. Tá? Mas eu só estou ilustrando aqui que se eu escolher esse tipo de modelagem, então o que eu vou ter
é uma função custo que é proporcional a uma espécie de um erro, né? Um erro de estimação, né? Se eu trocar essa definição, eu vou ter outro tipo de função custo, tá? Então, isso aqui gera para nós aí um conjunto bem grande aí de funções custo que a gente pode usar nos nossos modelos. Se a gente for relembrar aqui só para ressaltar o que a gente falou na aula passada, tá? A gente pode ter vários tipos de função custo aqui, cada uma tem um comportamento, tá? Então, se a gente for falar aqui de três, que são talvez os mais recorrentes aqui, por exemplo, eu posso ter uma função custo que é só aquela função 0 e 1, que conta o número de erros, tá? Então, essa função, não importa o quão errado eu esteja, eu vou sempre contabilizar um erro como 1, tá? Imaginando que um valor negativo aqui seria um erro de classificação, porque o que eu tenho aqui é o produto entre o label, que deveria ser, e o resultado de classificação. Então, se esse cara for positivo e esse negativo, eu vou ter um valor negativo. Se esse cara for negativo, positivo, negativo também. Se for ambos positivos ou ambos negativos, eu vou ter alguma coisa positiva. Ou seja, esse caso aqui que é um erro de classificação, eu tenho um valor negativo. Então, os erros de classificação estão sempre nos valores negativos aqui, tá? Então, não importa o quão errado eu esteja, o quão negativo seja esse valor, eu vou sempre contabilizar como 1 esse erro de classificação. Então, isso vai dar origem a uma loss function chamada 0,1 aqui, né? Que não é muito usual, né? Ela tem uma série de limitações matemáticas aqui no uso prático, né? E o que acaba forçando a gente a ir para outros tipos de função de loss function. Então, por exemplo, a logistic regression, tá? Tem essa loss function aqui. Como que funciona a loss function da logistic regression? Ela tem um valor bem alto quanto mais errado eu estiver, né? Quanto mais negativo for, mais alto vai ser o valor da loss function, para tentar de fato minimizar esses erros de classificação. Ela também tem um erro aqui que não é zero, para valores entre zero, um pouquinho superiores a zero aqui, né? Ela tem alguns erros aqui, né? Ela tem um valor diferente de zero, na verdade, para valores acima de zero. Mas rapidamente veja que ela já tende a zero aqui, para valores um pouco superiores aqui na faixa de 2, 3, ele já tende a zero rapidamente. Então ela também reflete aqui, pode imaginar que se a gente tem um superfície de separação, valores que estão muito perto dessa superfície de separação também geram um erro, um valor para loss function. Que é parecido com o que a gente tem na range loss lá, né? Então essa aqui é a log loss, né? Da logistic regression. Uma das formas de a gente chamar essa loss function aqui, né? Eu também tenho a loss da SVM lá, que é a range loss, né? O que é a range loss? A range loss ela tem valores 0 para valores acima de 1 e vai subindo linearmente aqui o valor da loss function para valores bem altos aqui, quanto maior for o erro de classificação. Por que ela tem esses valores aqui entre 0 e 1, né? Meio que na mesma ideia aqui da log loss, né? Valores que estão dentro da margem lá da SVM, então tem um certo erro de classificação, porque eu quero sempre que os padrões fiquem fora da margem, né? E a margem tem o valor exatamente de 1, né? A margem é normalizada, então ela tem uma largura unitária, vamos chamar assim, né? Em termos de distância dos padrões para o hiperplano de separação. Então, o que eu quero é que os padrões sempre fiquem fora da margem aqui, né? Então, por isso ela reflete esse erro de classificação aqui dentro dela. Isso aqui é mais para a gente recapitular o que a gente falou anteriormente em termos de loss functions, né? Mas aqui na parte de redes neurais a gente vai acabar usando modelos um pouquinho mais simples do que esses aqui, né? Ou quando a gente for falar desses modelos aqui, a gente vai apresentar eles pontualmente, como é o caso da Logistic Regression, que vai aparecer de novo aí em alguns casos que a gente vai trabalhar mais adiante, tá? Bom, então a definição da arquitetura, que é o primeiro passo, né? Só lembrando aqui, né? Eu estou percorrendo os passos, né? Falei da cost function, agora eu vou falar da arquitetura, né? Depois eu vou falar com um pouco mais de detalhes para vocês aí dessas funções custo. Eu vou deixar para a gente falar especificamente de algumas funções custo que vão ser usadas em cada momento aí dos nossos modelos. Então eu vou interromper isso por aqui e vou direto para a arquitetura, porque depois especificamente a gente vai tratar de cada cost function em cada caso. Em termos de arquitetura, então,
A arquitetura que a gente vai trabalhar é a arquitetura da MLP nessa aula aqui, então é com essa cara que eu já expliquei antes, né? E o que a gente tem que definir para ela aqui são duas coisas. A quantidade de camadas escondidas que a gente vai ter. Bom, como eu estou supondo que as features são dadas, então a dimensão da entrada já é conhecida. E se for um problema de classificação, o número de classes já é conhecido, então a saída também já é previamente conhecida. Tá? Então, se eu tenho 3 classes, eu vou ter 3 neurônios na saída. Se eu tenho 5 classes, eu vou ter 5 neurônios na saída. Pensando que eu estou usando aquela codificação que eu chama na literatura de one-hot encoding. Né? O que é essa one-hot encoding? Então, se eu tenho a classe, pertence à classe, por exemplo, 1, eu vou ter aqui 1, 0, 0. Se for a classe 2, nesse problema de 3 classes, né, é 0, 1, 0. Se for a classe 3, é 0, 0. Então, esse tipo de codificação que se usa aqui na saída, mas para a gente o que interessa é que se eu tenho 3 classes, então eu vou ter 3 neurônios aqui na saída. Então, o que eu preciso especificar é o número de camadas escondidas, então quantas camadas eu vou ter aqui, isso eu preciso definir a priori, então é um parâmetro de usuário, né? Então, o número de camadas e o número de neurônios em cada camada também é parâmetro. Então, eu preciso dizer que eu quero 10 neurônios nessa camada escondida, 15, 20, enfim. É um parâmetro que eu preciso também definir a priori. E em cada uma dessas camadas, né, saída e as camadas escondidas, tem algumas características que são importantes. Por exemplo, as camadas de saída, elas podem ser camadas do tipo lineares, então eu tenho na saída lá simplesmente uma multiplicação, né, entre os vetores, entre o que está entrando nessa última camada, então eu vou chamar o que está entrando sempre na camada aqui de H, tá? O que está entrando aqui são esses Hs, e eu estou multiplicando pelos pesos aqui daquela camada correspondente, ou seja, eu tenho o que cada um desses neurônios aqui está gerando de saída, que eu estou chamando de H, e eu tenho esses pesos aqui, né, que eu preciso multiplicar para todos esses Hs aqui, né, para gerar o que vai de fato entrar nesse neurônio. Isso pode ser linear, então simplesmente o que está entrando eu estou multiplicando linearmente para gerar a saída, é uma forma. Eu posso gerar um tipo de saturação, então, como a gente vem falando ali para o perceptron, né? Eu posso fazer a multiplicação do W pelos Hs e por uma saturação, se essa saturação for tipo sigmoidal, aquela saturação que eu comentei antes lá, né? Aquela saturação abrupta aqui de 0 para 1, ela não é muito usual, tá? Isso aqui é ruim porque a gente não consegue, né, tratar muito bem as derivadas aqui, isso é um problema pro perceptron lá, né? Layer Perceptron, porque ele é baseado em derivada, é baseado em gradiente, então isso aqui a gente procura evitar. Uma forma de evitar, então, é usar, por exemplo, uma saída do tipo sigmoide, né? Vai tendo uma transição aqui de 0 para 1, como a gente já falou antes lá para a Logistic Regression. Então, se eu usar uma sigmoide para sair daqui, eu vou ter uma característica bem parecida com a log loss da Logistic Regression, né? Eu também posso ter, a gente chama de softmax units aqui, que são para problemas mais do que só duas classes, né? Como é a base principal da sigmoide aqui. Então, qual que é a característica da softmax? A softmax ela também tem o mesmo operador linear, isso vai aparecer sempre, né? A gente sempre vai ter essa característica, mas a diferença é que a gente vai fazer, então, uma ponderação probabilística aqui, vai dar um valor probabilístico aqui de saída para cada uma dos neurônios de saída que a gente tem, né? Então, a gente vai impor aqui que esse valor vai ter o formato de probabilidade, tá? Entre 0 e 1 para cada uma dessas saídas. Então, essa saída pode ser, por exemplo, 0.9, essa saída pode ser 0.05 e 0.05. Pode ser 0.8, por exemplo, 0.1 e 0.1. Então, a gente tem essa característica de probabilidade para a saída aqui. Então, também é bastante usual a gente trabalhar com o softmax aqui na saída. Para problemas de múltiplas classes, principalmente. Mais para frente eu vou retomar esses caras aqui e vou dar mais detalhes, tá? Para as camadas escondidas, né, a gente tem algumas funções de ativação que são um pouquinho diferentes, tá? Então a gente acaba usando outras funções de ativação e a que ganhou mais repercussão, tá? Recentemente são as Rectified Linear Units, as chamadas ReLUs aqui. Qual que é a característica da ReLU? Então a ReLU ela vai
fazer uma operação de máximo entre 0 e o valor de z, sendo que o z aqui para nós é sempre o WTX mais B. Tá? O que significa isso? Significa que se esse valor for positivo, ele vai manter esse cara aqui. Se esse valor for negativo, ele vai saturar aqui, né? Retificar, né? Termo mais da engenharia elétrica aí, né? O valor, ou seja, vai permanecer em 0. Então, valores positivos, o que eu tenho na entrada eu vou ter na saída, e valores negativos vai ser 0. Existem algumas variações que fazem uso dessa equação que eu estou mostrando aqui, que é acrescentar a esse máximo aqui um parâmetro alfa-i aqui, mais um mínimo entre 0 e o valor de zi que eu quero calcular aqui para efetivamente fazer a função de ativação, né? Então, se ele tiver um valor alfa-i pequeno aqui, né, fixado em torno de 0.01, 0.001, né, isso vai dar origem a leaky ReLU aqui, né? Qual que é a característica dessa leaky ReLU? Ela vai, ao invés de zerar efetivamente a saída aqui para valores negativos, ela vai ter um valor muito pequeno negativo, né? Vai depender daquele alfa ali, né? Por exemplo, se for 0.01, vai ser uma reta aqui com uma inclinação bem pequenininha, né? Para que esse valor não fique efetivamente zero. O efeito disso aqui no resultado eu vou falar mais adiante. Tá? E existem outras formas de fazer essa ReLU, que não é essa leak, né? Que é deixar o alfa aqui como um parâmetro de aprendizado, né? Então eu não vou fixar ele a priori, eu vou aprender. E aí isso dá origem a ReLU, ou a PreLU aqui. A Parametric ReLU, né? Falei só ReLU, né? Então é Parametric ReLU ou a PreLU, né? Onde esse alfa aqui vai ser então aprendido. E aí pode ter um deslocamento aqui, esse alfa pode ser maior ou eventualmente até menor, mais próximo de zero. Outra função de ativação que é usada, mas talvez não tanto nos modelos mais modernos como a ReLU, é a logística sigmoide ou a tangente hiperbólica aqui, né? Que também podem ser usadas naquelas camadas intermediárias, tá? O uso mais específico, de acordo com cada modelo, a gente vai falar mais adiante, tá? A parte mais prática. Para discutir isso na parte mais prática. Tem um detalhe aqui que eu acho que é legal, você parar o vídeo nesse momento aqui e dar uma olhada nesse link que eu deixei aqui ó, no canto superior. Dá uma checada nesse link aqui, porque eu acho que aqui tem um resumo legal e tem mais alguns detalhes que eu estou passando batido aqui, mas acho que vale a pena você dar uma olhada nisso. Então pare o vídeo aqui, tanto das camadas ocultas quanto das camadas de saída, e dá uma olhada nessa explicação que eu acho que vale a pena. Tá? Bom, como eu falei para vocês, a computação, então, o processamento da informação ele é feed-forward, né? Então ele parte da entrada e vai para a saída, e sempre efetuando aqui a operação WT vezes o vetor de entrada, mais os bias aqui, passa por uma função de ativação para gerar a saída. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, na saída da camada escondida, o H1, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, eu vou chamar então o H1, o valor de todos o que vai estar na entrada desses pesos aqui, né? Melhor, na saída desses pesos aqui. Então, o que eu tenho na saída de todos esses pesos aqui, que é um vetor, né? Porque eu tenho vários pesos aqui. Vários neurônios, perdão, na camada escondida. Então, a saída dessa primeira camada escondida, ela é dada por todos os pesos. Então, toda essa matriz de pesos que eu tenho aqui está multiplicando a entrada x, somado a todos os bias aqui que eu tenho para cada um desses neurônios. Tenho bias desse neurônio, tenho bias desse neurônio aqui, e assim sucessivamente, né? Então, se eu fizer o WTX mais o bias e passar por uma função de ativação, o que eu tenho é o H1. Se eu pegar esse H1, fizer a mesma coisa com essa rede de neurônios aqui, que é a matriz W2, né? Só para deixar claro aqui o que eu tenho aqui, todos esses pesos eu tenho uma matriz W1. Uma matriz porque é de todos contra todos aqui, né? Aqui eu tenho a matriz W2, então. Se eu multiplicar, então, o H1 por essa matriz W2,
tá? Somar com os bias aqui de cada neurônio, né? Aqui eu tenho o bias que eu estou chamando de bias 1, aqui eu tenho o bias de todos os neurônios, bias 2. É um vetor porque eu tenho um bias para cada neurônio. Se eu fizer essa multiplicação, somar com os bias e aplicar uma função de ativação G2, o que eu vou obter então é o H2 aqui. Se eu fizer isso agora com o neurônio de saída, então eu vou obter lá a minha saída final da rede, tá? Como exercício aqui, tenta escrever a equação aqui para a saída com base nessa notação que eu estou explicando aqui. Levando em conta que eu vou ter W3 aqui, né? Eu vou ter um bias aqui para esses neurônios na camada de saída chamado B3. Só para você ir se acostumando também com a notação que a gente usa aqui na disciplina. Então essa aqui fecha aqui então a parte de arquitetura. Antes de eu falar do treinamento, eu vou falar só sobre uma característica importante, que é o teorema da aproximação universal, tá? O que diz esse teorema da aproximação universal, tá? Então ele diz o seguinte: se eu tenho uma feed-forward network, que é essa que a gente está trabalhando, né, com uma saída linear e pelo menos uma camada escondida, então essas camadas escondidas aqui com qualquer função de ativação, por exemplo, a logistic, né, a logistic sigmoid lá, ela pode aproximar qualquer função, chamada aqui de Borel Measurable Function. Tá? O que é essa Borel Measurable Function? Para nós, ela aqui a gente pode imaginar como qualquer função contínua. Eu tenho uma função contínua qualquer, né, uma função do ponto de vista matemático, né, então eu posso dizer que uma feed-forward network com uma camada escondida, essa camada escondida com essa função de ativação, por exemplo, ela pode aproximar qualquer função desse tipo. Ela pode aproximar qualquer função, né, que eu imaginar com uma quantidade de erro mensurável aqui. Tá? A única restrição para ela fazer essa aproximação é que eu tenha um número suficiente aqui de hidden units, né? Então, o que significa isso? Significa que se eu tenho uma função maluca qualquer lá, né, temática, eu posso usar uma rede multilayer perceptron com uma camada escondida, e uma camada escondida é o suficiente. Ela pode aproximar essa função aqui, desde que eu selecione o número adequado de neurônios na camada oculta. Então, a rede neural pode vir aqui e aproximar exatamente essa função, desde que eu escolha o número adequado de neurônios na camada oculta. Então, existe um teorema que fundamenta isso, né? E esse teorema, então, nos diz que a MLP é capaz de aproximar qualquer função matemática que a gente busca. Então, isso aqui já é uma robustez muito grande, né? Pode ser uma função altamente não linear, enfim, né? A única coisa que eu tenho que fazer é cuidar, então, com o número de neurônios na camada escondida. O problema, né, que usar uma única camada escondida pode gerar um número... apesar de ser suficiente para representar qualquer função, né, ela pode ter um número absurdamente grande de neurônios na camada escondida, e aí eu não consegui, de fato, aprender parâmetros desse neurônio. Então, eu posso comprometer a etapa de aprendizado. Né? Então, o que você faz é o seguinte: para você manter essa propriedade, ao invés de usar uma única camada escondida, né, a gente quebra em mais camadas, e tem um efeito parecido aqui do que uma camada escondida com muitos neurônios, do ponto de vista do teorema da aproximação universal. E o efeito desse profundidade na rede, né, com mais camadas escondidas, é que eu consigo aumentar a minha acurácia, né, melhorar a qualidade do meu modelo à medida que eu vou aumentando ou acrescentando mais camadas escondidas. Então, esse aqui é o que fundamenta o uso de modelos do tipo DEEP, né? Então, o fundamento é o teorema da aproximação universal. O teorema diz que uma única camada é o suficiente, porém, a gente pode ter um número muito grande de neurônios, então, ao invés de usar uma única camada, a gente quebra em mais camadas, diminui a quantidade de neurônios e tem um efeito parecido, que é melhorar a acurácia do modelo, ou seja,
poder aproximar melhor lá com a rede neural aquela função que a gente está buscando aproximar. Isso pode ser obtido com a rede do tipo Fully Connected, que é a MLP, né? Completamente conectada, ou com camadas com características distintas, como a camada convolucional, que vai falar mais para frente aí. Então essa profundidade pode ser atingida dessas duas formas. Ou até tem outras formas que vai discutir mais adiante, tá? Mas só para explicar o porquê que a profundidade é um aspecto importante aqui que fundamenta esses modelos de Deep Learning. Bom, por último, então, a gente vai falar aqui do backpropagation, do treinamento, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, porque isso aqui é um pouco mais longa essa discussão. Vou parar esse vídeo por aqui e deixar o backpropagation para a sequência.